A discussão para provar a paternidade de uma criança muitas vezes acaba em briga, levando as partes a procurar a justiça. Quanto antes o problema for resolvido, melhor para a criança. Na escola, a professora ensina que a família é constituída por pai, mãe e filhos, mas muitas famílias não convivem com essa realidade. Muitos filhos não são reconhecidos pelos pais e nada mais constrangedor do que na filiação de um documento de identidade aparecer apenas o nome da mãe. Com essa mulher, que pediu para não ser identificada, a história não foi diferente. Tinha um relacionamento de 1 ano quando engravidou. O pai do bebê sumiu no 2º mês de gestação. E quase 1 ano e meio depois, a criança ainda não conhece o próprio pai. No registro de identificação do pequeno, ainda há um espaço em branco. Do 3º mês, ele desapareceu completamente, eu não tenho notícias. A única coisa que eu tenho assim para falar é por meio do último e-mail que ele mandou exatamente no 3º mês de gravidez, né, dizendo que não queria esse tipo de relação que ele tinha pensado e que ele precisava de um grande tempo. Para evitar esse tipo de situação e reduzir o número de pessoas sem paternidade reconhecida no país, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu algumas medidas a fim de garantir o cumprimento da Lei 8.560 e que deverão ser adotadas pelos juízes e tribunais. A lei determina que o Poder Judiciário receba informações sobre os registros de nascimento que não têm o nome do pai. A partir desse levantamento, o juiz chamará a mãe e, caso ela deseje, informará quem é o suposto pai do filho. Ele também será convocado para se manifestar perante o juiz se assume ou não a paternidade. Caso se recuse, começa uma ação judicial para investigar se ele é realmente o pai da criança. O projeto chamado Pai Presente já está em vigor em Minas Gerais. Desde a implantação, março do ano passado, foram realizados quase 5.000 exames de DNA, sendo a demanda maior no interior do estado. O balanço do projeto é positivo. Antes, para fazer um exame de reconhecimento de paternidade, o suposto pai esperava até 3 anos. Agora, todo o processo pode levar no máximo 1 ano. Hoje, aqui em Minas Gerais, não existe o que havia antes, uma tal de fila de espera. Porque todos os exames que são requisitados pelos juízes, eles são marcados, são agendados. O juiz requisita o exame, a universidade agenda esse exame, aí o juiz tem um tempo para notificação das partes, para comparecimento. Em juízo, ficar intimado da data do exame para comparecimento. Bem, o nosso convidado para falar sobre esse assunto é o juiz auxiliar da Corregedoria do CNJ, Ricardo Quimente. Boa tarde. Boa tarde. Ao pai, no caso, ele é obrigado a fazer esse DNA? O pai que se recusa a fazer o exame de DNA, ele presumivelmente é o pai. Há uma súmula do STJ, a súmula 301, e hoje na redação da Lei 8.560/92 consta isso. Caso o pai não compareça para o exame, dificulte esse exame, ele será declarado pai pelo juiz. Então ele não é obrigado, mas não aí é obrigado, tem essa possibilidade. Sofre as consequências da recusa. E quais seriam essas consequências? Ele teria que assumir? A consequência é uma declaração judicial de que ele é pai e daí pode advir diversos direitos para o filho, inclusive o direito de pensão alimentícia. E o nome também na certidão? O nome na certidão, em todo o registro, nos livros de registro, passa a constar o nome do pai e no documento dessa pessoa, na certidão de nascimento, também passa a constar o nome do pai. Esse programa, ele consiste, o que foi estabelecido hoje pelo CNJ, em se dar cumprimento efetivo à Lei 8.560, ela parecia passar despercebida por parte dos registradores. Cabe ao registrador, quando verifica que uma criança é registrada sem o nome da mãe, comunicar essa ocorrência ao juiz. Grande número de registradores vinha fazendo isso, outros não. Ao juiz cabe chamar a mãe, conversar com essa mãe e indagar-lhe sobre o nome do suposto pai. Se essa mãe indica, o juiz chama o pai. E são 3 possibilidades. Ou o pai reconhece de plano, e isso envolve nas experiências que a gente viu já em São Paulo, em Santa Catarina e em outros estados, 30% dos pais reconhecem no primeiro momento em que são chamados. Outra parcela tem dúvida, mas não se recusa a comparecer ou a fazer um exame de DNA. Esses, muitas vezes, mesmo sem um processo litigioso, ele reconhece depois do exame de DNA. E, por fim, tem aí cerca de 40% dos pais
que efetivamente não aceitam fazer o DNA, se recusam a comparecer, e nessas hipóteses o expediente é encaminhado para a Defensoria Pública ou para o Ministério Público, é promovida uma ação de investigação de paternidade, e se ainda assim esse pai se recusar a fazer o exame, o juiz declara ele como pai, e daí advém todas essas consequências positivas para o filho. Ok, a gente tem algumas dúvidas das ruas, vamos para a primeira pergunta. Meu nome é Denis, eu sou técnico de enfermagem e eu queria saber até que idade o filho tem direito de receber uma pensão. Enquanto necessita dessa pensão, porque não só o menor de 18 anos, mas também o incapaz, ele tem direito ao recebimento da pensão. E em alguns casos, até mesmo maior de idade, pode contar com esse dever que é recíproco, porque os pais também podem pedir pensão para seus filhos. E aí, mas quem determina, no caso, é a justiça que fixa, inclusive, essa pensão proporcionalmente ao rendimento de quem vai pagar e às necessidades de quem vai receber. E o pai, por exemplo, que não fez o exame de DNA, mas aí ele teve essa paternidade presumida, ele também vai precisar pagar a pensão? Obrigatoriamente, desde que ele tenha essa condição, mesmo que não tenha feito o DNA, isso hoje, a recusa do exame de DNA só gera prejuízos para esse suposto pai, porque a recusa vai implicar numa presunção de que ele é o pai da criança, com todas as consequências. Outra pergunta? Meu nome é Jaqueline, eu sou estudante e eu queria saber o seguinte, no caso da mãe se casar novamente, o pai pode se negar a pagar a pensão? Nesse caso? Não. Na verdade, a pensão é um direito do filho. O filho não muda de pai pelo fato da mãe casar novamente. Então, é o genitor da criança ou aquele que reconheceu a criança como seu filho que tem a obrigação de pagar a pensão, independentemente da mãe celebrar novo casamento. Uhum. E aí, mas se o pai, por exemplo, o padrasto, ele assumir todos os gastos desse filho? Mesmo assim... A mãe pode até, enquanto a criança é menor, abrir mão do recebimento dessa pensão. É uma faculdade aí do responsável, daquele que está com a criança. Mas se houver necessidade, ou às vezes até por um vínculo moral, se houver uma solicitação de pensão, essa pensão terá que ser paga, é um direito do filho. Uhum. Mas a mãe pode negar também? A mãe pode, enquanto a criança é menor, o filho está com essa mãe, ela pode não ir atrás dessa pensão, não ajuizar nenhuma ação, e aí fica uma voluntariedade do pai. E alguns pais, mesmo humildes, fazem questão de efetivar esse depósito para demonstrar sua consideração em relação ao filho. Mas a mãe pode negar se quiser também. E depois, mas aí não vai cobrar depois. Não vai cobrar depois, mas o pai pode até fazer uma consignação em pagamento, obrigar a mãe, ainda que seja para deixar numa caderneta de poupança em favor do filho, porque às vezes é uma criança pequena, para que no futuro ela tenha uma compreensão de que esse pai se preocupava e quem recusava era a mãe. Outra pergunta? Rudinei Alves Pinto, sociólogo. Minha pergunta é, as mães podem não querer que os pais reconheçam a paternidade? Elas podem negar esse direito a eles? O que pode ocorrer né? é a mãe não indicar para o juiz o nome do suposto pai. Nesse chamamento que estamos fazendo agora, que começa no mês de outubro, a mãe pode não declinar o nome perante o juiz. Mas a partir do momento em que a criança tem conhecimento do nome desse pai, é um direito da criança postular. Como ela depende do representante legal enquanto menor ou do Ministério Público, a situação é mais complicada. Mas mesmo maior de 18 anos de idade, ele pode diretamente processar o seu suposto pai via uma investigação de paternidade. Uhum. E o caso, no caso do pai, né? Ele foi declarado pai, ele tem que necessariamente conviver com essa criança? Não, só pagando a pensão. Ele não tem obrigação de conviver, mas hoje já há precedentes de reconhecimento de dano moral pelo abandono efetivo dessa criança. A pessoa passa a ter direito, sim, e isso na natureza é muito difícil que se faça de maneira forçada, compulsória, mas ela tem direito não só ao amparo material, mas também amparo moral, amparo psicológico. Uhum. Então tem todo esse processo. Tudo gera consequência. Ainda que o pai se recuse, ele pode se recusar a conviver, mas ele no futuro pode ser processado por dano moral. E esse todo o trabalho Pai Presente, esse projeto do CNJ, ele está sendo bem-vindo? Bem-vindo, nós contamos aí com a colaboração do Ministério da Educação via INEP, que nos encaminhou reservadamente, e essa reserva está sendo mantida, o dado de cerca de 5 milhões de alunos que não têm o nome do pai no seu registro. Acreditamos que esse número pode ser um pouco maior, porque o nome do pai não é um dado obrigatório no censo escolar, mas o número de pessoas, na verdade, é até superior a 5 milhões. 5 milhões, cerca de 5 milhões, são alunos
sendo que desses 3.800.000 são menores de 18 anos. Graças a esses dados, nós encaminhamos para cada corregedoria os nomes e endereços dessas mães, para que as corregedorias encaminhem ao juiz. O prazo vence agora em outubro e esses juízes possam chamar as mães da sua região. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Estamos à disposição. Obrigado.